Eu quero falar um pouco hoje sobre batismo do Espírito Santo, porque as pessoas hoje acham que podem levar uma vida de qualquer maneira e ainda assim serem batizadas com o Espírito Santo. É claro que Deus pode batizar qualquer um a qualquer momento no Espírito Santo. Porém, sem blá blá blá, eu vou contar a minha experiência. Olha a minha experiência. Eu nasci em berço batista. Não acreditava, nem sabia que tinha essa questão de batismo no Espírito Santo como os pentecostais entendem. E um dia, meu pastor foi fazer um estudo com o tema Desperte os dons que há em ti. E ele começou a falar sobre os dons do Espírito, né? Lá em Coríntios. E quando ele falou sobre dom de línguas, aquilo ali me chamou a atenção porque a minha avó era assembleiana. Eu fui criado com a minha avó. Minha avó era aquelas irmãs do coque. E aí o que acontece? Eu via a minha avó já muito idosa, com cabelo muito grande, branco, lendo a Bíblia, sentada na cama, lendo a Bíblia e chorando. Ela enchia a Bíblia de lágrimas. E ela falava bem baixinho palavras, falava coisas que eu não conseguia entender. E quando o pastor falou aquilo ali para mim, falou aquilo para a igreja, aliás, né? Que o dom de línguas era falar inglês, português, alemão. Aquilo me incomodou tanto, tocou tanto no meu coração que depois eu tive que procurar o pastor e falei assim, pastor, eu entendi que você falou, está escrito na Bíblia, mas é o seguinte, a minha avó dentro de casa, ela fala uma coisa que não é alemão, não é inglês. E aí sim, ele pegou e falou assim, Maicon, deixa eu te explicar uma coisa, os pentecostais, e aí ele me explicou o entendimento pentecostal. E aquilo explodiu no meu coração de uma forma tão poderosa, que eu fui para dentro do meu quarto e eu comecei a orar. E eu ia para o trabalho, chegava em casa, tomava meu banho, e é interessante que eu era solteiro, estava saindo da adolescência, entrando na juventude. Eu ia para o trabalho, do trabalho eu ia para casa, em casa eu tomava meu banho, eu fazia um pão com manteiga, um copo de Nescau e ia para o meu quarto orar. E nessa questão eu ia até de madrugada. E eu fiquei em torno de um ano, um pouco mais, um pouco menos, nesse ritmo. Chegava em casa, tomava banho, copo de Nescau, pão com manteiga, e eu ia para o joelho dentro do meu quarto. Fechava a porta. Você já percebeu que eu já estava cumprindo coisas que a Bíblia fala que era para eu fazer em oração, mas eu também não sabia. Eu não entendia, não percebia isso. E aí o que aconteceu? Um dia, isso é tão interessante, que a minha mãe, que também é evangélica, ela um dia ligou para o meu pai, eu fui criado dentro de um lar com pais separados. Um dia minha mãe ligou para o meu pai, pedindo para ele me ligar e conversar comigo, porque o meu pai morava nos Estados Unidos, morou lá há muito tempo. E para ele conversar comigo, porque eu orava muito alto, eu chorava, eu gritava, né? Porque eu estava incomodando as pessoas, os vizinhos, orando.